Cumprimento a todos vocês, meus irmãos queridos, na graça e na paz do nosso querido e bondoso Deus. Hoje é quinta-feira, estamos aí chegando já ao final desta semana e estamos estudando uma lição durante toda esta semana muito abençoada, porque é a palavra de Deus, falando aí sobre o sacrifício de Cristo Jesus por cada um de nós, através da sua morte na cruz. Cristo, o nosso verdadeiro Cordeiro de Deus, que veio para tirar os nossos pecados, Ele levou sobre si, sobre os seus ombros, os nossos pecados. E hoje, quinta-feira, o significado da cruz, Eu quero compartilhar com vocês aqui 5 verdades sobre a cruz, esses 5 significados da cruz, onde, queridos, é uma mensagem de amor, ali a essência do amor de Cristo, sendo ali despejada, na cruz, em nosso favor. Ali, Jesus, Ele demonstrou o seu verdadeiro amor, por cada um de nós, tá? E eu quero compartilhar com vocês. Para isso, eu quero pedir a bênção de Deus neste momento. Vamos orar. Ó Deus, querido nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo que nós estamos tendo durante esta semana sobre a revelação da cruz de Cristo, onde, Senhor Deus, antes mesmo do universo ser criado, o Senhor já o havia planejado a nossa redenção por meio do teu sacrifício. Por isso nós queremos compreender mais, embora, Senhor Deus, com a mente finita que somos, que temos, é impossível entender a grandiosidade do teu amor. Mas uma coisa nós podemos fazer, que é abrir o nosso coração e aceitar o amor do Senhor por cada um de nós. Em nome de Jesus, pedimos neste momento esta bênção. Amém. Muito bem, queridos, o nosso estudo de hoje, encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18 ao verso 24. Começando pelo verso 1, o apóstolo Paulo diz assim, olha, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Ok. Paulo, escrevendo a sua carta, essa carta aqui para a igreja de Corinto, Paulo está dizendo, queridos, que na verdade ali tinha muitos judeus naquela cidade, e uma pessoa, quando era cravado em uma cruz, levado à cruz, condenado à morte de cruz, era o pior dos marginais. Era a pior pessoa que poderia existir para um judeu. Era assim que eles acreditavam. Então é por isso que a palavra da cruz, na verdade, era uma loucura. Tá? Falar que Jesus, que estava na cruz, morreu numa cruz para nos salvar, para nos redimir, isso era impossível ser compreendido para um judeu. Era uma loucura. Ali era uma blasfêmia até. Tá? Você estava blasfemando em dizer que Cristo Jesus havia vindo e havia entregado a sua vida na cruz para nos salvar, porque um judeu não poderia crer que o Redentor, o Filho de Deus que viria, morreria em uma cruz. Eles esperavam Jesus de uma outra forma totalmente diferente. Seria um Cristo que viria não de uma família tão humilde, que nasceu e teve o seu berço como uma manjedoura,
onde se alimentava animais. Não poderia entrar na mente de um judeu que o Cristo que eles estavam esperando, né, era aquele que morreria, né, de pendurado em uma cruz. Mas o Cristo que eles acreditavam que viria para os redimir, viria de uma família nobre, né? Não era o Cristo que andaria montado em um humilde jumento, mas, né, um Cristo que viria para libertar o seu povo da opressão romana. E claro que provavelmente, né, ele iria formar um grande exército e ele, como cabeçalho, andaria, né, nas melhores carruagens, quem sabe com rodas de ouro, tá? Sendo conduzido por um dos mais caríssimos cavalos, né, daquela época, naquele contexto. Seria esse Cristo que eles estavam aguardando. Tá? Então dizer que Cristo Jesus é o nosso Salvador, que esse era o Cristo que veio para nos salvar, que estava ali em uma cruz sendo condenado como o pior dos criminosos, isso seria uma blasfêmia muito grande. Tá? Não poderia ser, por isso era uma loucura para eles. Tá? E para os gregos, né, também para os gentios, né, que dizer que Cristo Jesus viria para salvar a todos, para redimir a todos, né, que Ele é o nosso Deus cheio de amor, a essência do amor, e estaria ali demonstrando o seu grande amor por cada um de nós, queridos, e isso era uma total burrice, né? Acreditar num Deus desta forma. Então, sabe, era totalmente uma tolice, né? Por isso que o verso diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Tá? É uma loucura mesmo. Tá? Para todas as pessoas, e ainda hoje, quando você apresenta, né, a cruz de Cristo, né, para tantas pessoas que verdadeiramente não crê, isso é uma loucura. Né? Parece que é alguém que perdeu a consciência, perdeu o juiz, né, que pode anunciar uma mensagem dessa. Tá? Mas, queridos, para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Ali estava sendo manifestado, naquela cruz, o grande poder de Deus para nos redimir, tá? E a morte de Cristo Jesus, meus amados, ali na cruz, não era uma morte, né, que nos livraria apenas da morte natural. Mas não, Jesus estava morrendo a segunda morte, né, que seria a nossa morte eterna. Seria a nossa total inexistência, ou seja, voltaríamos novamente para o nada como éramos antes de sermos criados. Tá? Então, queridos, a morte de Cristo Jesus nos ressurgiu da morte eterna. Quer dizer, Jesus nos resgatou da morte eterna. Tá? A primeira verdade da cruz, meus queridos, é a revelação suprema da justiça de Deus contra o pecado. Então ali estava sendo revelado, né, a ironia de Deus contra o pecado. Porque Deus, ele tem uma ira contra o pecado. Deus, ele tem ódio do pecado. Ele tem raiva do pecado. Só que o pecador não. O pecador, ele é salvo. Por que Deus tem ódio do pecado? Deus tem ódio do pecado porque o pecado é destrutivo. O pecado é mortal.
O pecado é maléfico. O pecado ele causa todo tipo de sofrimento que você pode imaginar que existe na face da terra, são consequência do pecado. E Deus não nos criou para nenhum tipo de sofrimento. Por isso Deus odeia o pecado, porque o pecado traz sofrimento aos seus filhos. Tá? Qual é um pai, qual é uma mãe de sã consciência que deseja ver o seu filho sofrer de algum aspecto, alguma forma, que seja uma enfermidade, né, uma doença, uma dor? Nenhum pai, nenhuma mãe deseja para o seu filho, né, tal sofrimento. Tá? E Deus ele sabe que a causa do pecado, a causa dos nossos sofrimentos é exatamente o pecado. Por isso que Deus odeia o pecado que causa o sofrimento dos seus filhos. E também, por essa razão, Deus sofre também, queridos, por ver os seus filhos sofrendo por causa da consequência do pecado. Tá? Então ali estava na cruz sendo revelado a justiça de Deus sendo manifestada. Tá? Deus exige justiça. A lei de Deus é santa, justa e boa. Ela exige a totalidade da justiça e nós não conseguiríamos nunca, tá? Satisfazer a justiça que a lei perfeita de Deus exige. Por isso Cristo Jesus pagou o preço. Então ali estava revelado naquela cruz, na morte de Cristo Jesus. Tá? A segunda verdade, a cruz, é a revelação suprema do amor de Deus pelos pecadores. Tá? Ali, Cristo Jesus estava derramando, despejando, né, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, né, a essência do seu amor. Quanto Ele nos ama, quanto Ele quer o nosso bem, quanto Ele deseja ver você no seu reino. Tá? Então a morte de Cristo demonstra realmente o quanto Ele nos ama. De tal maneira, queridos, que a eternidade, toda a eternidade que nós vivermos é um tempo minúsculo, curto, para compreendermos o amor de Deus. Nunca vamos entender tamanha, né, a essência do amor de Cristo Jesus por cada um de nós. Mas ali Cristo estava manifestando o quanto você é importante, o quanto nós somos importantes, né, para Deus. Quanto Ele quer o nosso bem, quanto você vale para Ele. Você vale para Deus a morte, né, a vida sendo entregue ali do Criador, o dono do universo. Ok? Pois bem, a terceira verdade, queridos, a cruz é a grande fonte de poder para quebrar as cadeias do pecado. Tá? Qual que é o salário do pecado? É a morte. Qual morte? A morte eterna, não essa morte natural que nós estudamos na Bíblia, que é considerada por Deus como um sono. Tá? Todos nós passamos por esta morte. Mas Jesus ali estava nos resgatando, queridos, da prisão da morte eterna, aonde seríamos por toda a eternidade inexistente, não tínhamos mais o direito de retornarmos, de voltarmos à vida, quem descesse para ali. Por isso, ali é a revelação do poder de Deus para nos tirar da prisão da morte eterna. Tá? Jesus nos libertou desta morte. Você não precisa morrer a morte eterna. Não precisamos, porque Jesus já morreu e ressuscitou por cada um de nós. Tá? A quarta verdade, a cruz, é nossa única esperança de vida eterna. Então não há outro caminho, não há outro meio, não há em uma outra pessoa, outro alguém que nós podemos, queridos, ser salvos. Nós só somos salvos pela graça unicamente de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tá? Então não tem o que você fazer para você ser salvo. Você não consegue ser salvo por aquilo que você faz. Tá? Mas pelo contrário, quando você é salvo por Cristo Jesus, então todas as suas boas obras são resultado desta salvação.
E tenha que ser. Não dá para sermos salvos por Jesus e vivermos uma vida contrária à sua vontade. Uma vida de desobediência, tá? Uma vida de libertinagem, uma vida de pecado. Não podemos continuar no pecado, uma vez que Cristo Jesus nos salvou e libertou do pecado. A quinta verdade, a cruz é o único antídoto contra a futura rebelião no universo. Queridos, o pecado não se levantará pela segunda vez, porque nós fomos lavados, regenerados, nós fomos libertados e perdoados por Cristo Jesus, tá? Eu tenho a experiência do pecado na minha vida, você também tem a experiência, você sabe muito bem. Então, libertos por Cristo, queridos, na eternidade, nunca mais vamos ter o desejo de voltar ao pecado. Nunca mais, porque você vai entender que o pecado não vale a pena, tá? Ainda mais porque você será transformado por Cristo Jesus, não terá mais a natureza do pecado, não terá mais o desejo do pecado. Você tem liberdade para querer ou não viver uma vida de pecado, mas nós fomos vacinados pelo sangue de Cristo Jesus, que é o nosso o antídoto contra o pecado. Nunca mais você vai desejar o pecado, até porque você vai sempre olhar para as mãos de Cristo Jesus, os pés de Cristo Jesus, e você vai ver a cicatriz que são consequência dos nossos pecados, o resultado dos nossos pecados que tivemos aqui nesta terra. Nunca mais isso vai desejar o seu coração e o meu coração um dia usar a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio para voltarmos ao mal, para fazermos o mal outra vez. O pecado nunca mais se levantará, diz a palavra de Deus, pela segunda vez. Então, loucura está ligada à palavra idiota, tá? É isso que muitas pessoas olham para você quando você está indo para a igreja, para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, e te enxerga como um idiota, como se você estivesse sendo uma pessoa assim louca, cheia de idiotice. Mas isso é a sabedoria humana que pensa desta forma. A sabedoria humana é loucura diante de Deus. Não vale nada diante de Deus. Não presta para nada. Sabe, queridos, aos olhos de Deus, tolos e loucos são aqueles que deixou passar toda a oportunidade e não tomou a sua decisão de servir a Deus. Loucos são aqueles que apenas a sua visão consegue enxergar somente o materialismo, somente uma pequena vida curta de poucos anos aqui nessa terra e depois termina para sempre. Tá? Isso é loucura diante de Deus para estas pessoas. Ter uma visão tão curta que não consegue enxergar além dos seus, quem sabe, 70, 80, 90 anos, cheio de canseira, cheio de enfado, de dificuldades, problemas, enfermidades, e então, queridos, deixou passar toda a oportunidade e não conheceu o doador da vida eterna. Então, amados, que Deus te abençoe, que você seja essa pessoa sábia, inteligente, essa pessoa que todos os dias anda nos caminhos de Cristo Jesus. Todos os dias permite Cristo entrar na sua vida. Que você seja esta pessoa que não deixa Jesus batendo na sua porta, mas você franqueia, abre, escancara a sua porta para Jesus entrar. Que Jesus não seja apenas um convidado, mas que Jesus seja um familiar seu que vive todos os dias junto com você, andando contigo. É desta forma que você será transformado, santificado, assim como ele disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. É andando com alguém perfeito, Cristo Jesus, é que você aprende a perfeição. Deus te abençoe, fica com Deus. Um abraço a todos vocês. Até logo, estaremos de volta novamente à nossa Sala da Esperança.